Pessoal, oi. Eu bem. Eu comecei a tratar de pessoas malignas, né? Que você pode usar o termo técnico psicopata, alguma coisa assim. Mas eu não ilustrei o cenário, um cenário real, né? De causas e consequências, né? Eu basicamente fiz um fluxograma da vida da pessoa maligna de quando nasce até mais ou menos a fase adulta e tal, mas eu não peguei algumas causas e consequências e não ilustrei muito bem, né, uma situação concreta. Então estou tentando completar aqui uma parte dessa questão de como é a vida, de como a natureza, o espírito, a alma das pessoas psicopatas, das pessoas malignas, certo? Como é que funciona? É, Veja bem, a pessoa que não é maligna, a pessoa boa, ela demora para poder se tocar do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, certo? Ela desde pequena, ela demora para poder ter se tocar e buscar o que é certo, o que é bom para si, para os próximos, para as pessoas próximas, certo? Ela não tem essa noção, ela não entende, ela não percebe. Como nascemos em um mundo de tanta gente maligna em todo lugar, isso dificulta mais ainda, né? Eu tô falando isso por causa do seguinte: a pessoa maligna tem uma noção, uma sensibilidade ao que é bom, ao que é certo desde quando nasce, né? Ela se incomoda com o que é certo, com o que é bom desde quando nasce. Por isso que você vê crianças desde pequena se incomodando muito com o que é certo, com o que é bom, com carinho, com bondade, com generosidade desde pequena, né? E sempre dissimulando, criando um problema, criando a desavença, querendo botar as pessoas umas contra as outras, né? Os pais contra os filhos e tal. Os pais contra os pais, contra avós, colegas, professores e todo mundo que tem contato. As pessoas malignas têm uma sensibilidade grande para o que é certo, o que é bom, e de maneira que tentam destruírem desde o começo, né? Tentam eliminar isso. Eles se incomodam muito, essas pessoas se incomodam muito desde jovens. Então é por isso que você percebe certas crianças muito estranhas desde pequenas, dissimuladas e tal, se incomodando muito com o que é bom, com o que é certo, com carinho, com bondade, se incomodam muito, né? Elas são bem complicadas. Para você ter noção, se você observar, as pessoas malignas, as psicopatas, até contra a divindade de Jesus Cristo, elas se incomodam muito, né? Se você elogia muito Jesus Cristo, você não vê as pessoas elogiando, mas se você criar um ambiente, uma situação, um cenário em algum lugar que você comece a elogiar até Jesus Cristo, ele botou para lenhar, eu li o livro, a vida dele foi assim, assim, assada, teve muita dificuldade, sofrimento, evolução, um preparo absurdo, alcançou habilidades incríveis, sacrificou muito, pá. Se você começar a ilustrar e exaltar, digamos assim, não sei se o termo é exaltar, mas ilustrar, né? Deixar claro aquilo que está ao nosso alcance relativo à divindade de Jesus Cristo, porque nós somos seres humanos, não temos como compreendermos uma divindade, mas daquilo que a gente tem contato, a gente vê, a gente compreende. Se você começar a exaltar, eles se incomodam, né? As pessoas malignas se incomodam com isso, até com Jesus Cristo. Então você vê isso até com criança, né? Desde criança e tal. Você percebe bem. Estou falando isso para você entender que eu preciso ilustrar um certo cenário. É, o que eu estou querendo dizer com isso aí é basicamente o seguinte: eu tratei do caminhar da pessoa maligna. Ela se incomoda com o que é ruim, né? Ou, desculpe, ela gosta do que é ruim e se incomoda com o que é bom. Mas eu tenho que ilustrar como é a vida de uma pessoa boa, nascendo de uma mãe ou de um pai maligno ou dos dois. Para você entender bem, o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe malignos, se incomodam com o que é bom desde o começo, virtudes, qualidades e tudo mais.
Então quando eles têm um filho bom, uma filha boa, eles se incomodam muito e tentam destruírem aquele filho bom de qualquer forma. Tentam corromperem, aliciarem, perseguição, maus tratos, todo tipo de abuso, todo tipo de assédio. Para você ter noção. Para não entrar em detalhes, não preciso. Todo mundo aqui sabe do que eu estou tratando. Então, quando o filho é ruim, o filho é maligno, e ele tem um pai ou uma mãe, ou um pai ou uma mãe, ou os dois malignos, os pais alimentam aquela maldade desde o começo. Eles fazem tudo para o mal ser desenvolvido com mais velocidade, né, nos filhos malignos. E tentam destruir os filhos bons, né, de qualquer forma. Entenda, as maldades dos pais malignos são as mesmas, ok? Mas o filho maligno, por ser maligno e não se importar com ninguém, os filhos malignos não sofrem certas patologias mentais, de desprezo, de maltrato, eles não desenvolvem, eles não estão nem aí pra ninguém, eles se consideram melhores que todo mundo, donos de todo mundo, são os horários malignos, querem o mal de todo mundo, destruição de todo mundo, e quando eles presenciam pessoas sendo mais, elas não têm uma reação negativa, elas têm uma reação positiva. Eles podem fingirem que estão tristes, infelizes, revoltados, com raiva, com ódio, mas por dentro, né, por trás da encenação, por trás das máscaras, eles estão muito felizes e tendo muito prazer vendo pessoas sendo malignas, né? E não se engane, mesmo o filho maligno tem muito prazer, muita alegria, muita felicidade vendo os pais malignos sendo malignos com eles. Lembrando que são pessoas que não têm nenhum tipo de amor dentro de si, consequentemente não têm nenhum tipo de amor próprio. Eles não se amam. São pessoas que odeiam a tudo e a todos. Então, eles não desenvolvem certas patologias mentais, que é o que eu estou querendo tratar aqui, de certas patologias mentais. Que é basicamente o seguinte: preciso dessa introdução, não tem jeito. Até porque senão na comunicação a gente tem sempre que ter em mente que, que a gente não está falando para si mesmo. Eu tenho que entender que quando eu estiver passando uma ideia, eu estou passando para uma pessoa que desconhece aquela ideia. Então como é que eu passaria essa ideia para a pessoa de maneira que ela entendesse, já que ela desconhece? Não, eu não posso estar passando um texto, seja ele qual for, uma imagem, um vídeo ou um áudio, como se fosse para mim mesmo, porque eu já sei o que é aquilo ali, então não preciso de muito esforço para poder adivinhar o que está feito naquele texto, uma imagem, um vídeo ou um áudio, né? Eu estou passando para a pessoa que desconhece, então tenho que ter um esforço, uma dedicação para a pessoa entender aquela mensagem ali. Senão é melhor nem fazer, né? Senão fica como muita gente aí que fica se gabando de fazer e acontecer, mas são pessoas mal intencionadas, certo? A expressão verbal é fundamental, tanto ela escrita quanto oral. Beleza? É fundamental para você se desenvolver e se tornar cada vez melhor. É diferente das pessoas que decoram as coisas, que as engrandecem, né? Que dão status de serem inteligentes e habilidosas, mas só decoraram aquilo ali que outra pessoa disse e passa de boca em boca, telefone sem fio, e no final das contas ninguém sabe nada de nada lá, todo mundo vive de aparência, ok? Bom, vamos lá. Tirando essa introduçãozinha, completando um pouco dos textos anteriores, dos vídeos anteriores, como é que é a vida de uma pessoa boa dentro de uma família que tem um ou mais elementos malignos. Suponhamos que como é que funciona? Os pais malignos estão sempre desprezando os filhos, né? Sempre maltratando, abusando, assediando, tratando muito mal, muitas vezes agredindo fisicamente e etc. Então, o objetivo é destruir, né, o filho e a filha. E no caso, e que o filho maligno repasse, mantenha essa maldade no mundo. Mas como é que funciona? Quando passa a infância, suponhamos que uma filha, porque o que você tem que entender é que nem sempre aquela pessoa que você pensa que não tem valor, não tem valor. Ela tem valor. Ela só está doente, né? Tanto homem quanto mulher. Eu quero chegar a esse ponto. Então, suponhamos que essa filha que teve pais malignos que maltrataram muito elas, ou um pai ou uma mãe, ou os dois, quando é um só e o outro está lá, vamos dizer, a mãe é maligna e o pai está lá, ele também é maltratado por essa mãe, ele é controlado, ele é manipulado, ele é destruído. Assim como se o pai for maligno e a mãe for boa, acontece a mesma coisa. Mas estamos tratando do filho, né, desde a infância, para chegar ao ponto que a gente precisa saber, que é o seguinte:
Suponhamos que essa menina alcançou os 12 anos de idade e ela começou a namorar aos 12 anos de idade. E ela começa a ter a ser galinha. Ela tem um comportamento de galinha que se agarra com todo mundo, etc e tal. E muitas vezes até passa do limite, vocês sabem, e enfim, acaba até adquirindo doença e tudo mais. Mas qual o ponto? Por que ela se tornou galinha? Ela é galinha, uma pessoa sem valor ou não? Não estou falando todas, estamos falando de pessoa de uma filha boa, que não é maligna. São pessoas distintas, pessoa maligna da filha boa da filha maligna, ok? A filha maligna é tudo do que há de pior, assim como o filho, e eles adultos ou não. O que acontece? Essa filha maligna não é galinha, né? Como ela foi desprezada a vida inteira pelos pais, maltratada, né? Como é que funciona? Na mente dela, as pessoas malignas inventaram assim: se é pai, se é mãe, tem amor incondicional pelo filho, então não tem o que se questionar, logicamente. É incondicional, não tem o que se questionar. E então na cabeça do filho, da filha que estão com os pais malignos, eles pensam assim: não, se o amor é incondicional e meus pais me desprezam, me odeiam, me detestam, me tratam mal, me assediam, me abusam de mim, então o problema está em mim. Eu sou um lixo, eu não presto, como eles estão insinuando, como eles estão sendo diretos ou indiretos comigo. Então a culpa é minha. Então a pessoa entra em um processo autodestrutivo, né, muitas vezes de autoflagelação, em vários tipos de autoflagelação. Um deles é exatamente sendo galinha, né, tendo uma vida promíscua. Porque ela quer se castigar por não ter valor. E como as pessoas malignas estão sempre se exaltando, dizendo que são, criando uma encenação de que têm muito valor, são muito inteligentes, são muito sábias, muito valorosas, são superiores a todo mundo, eles são assim como pais também. Eles estão sempre tentando impressionar os filhos de serem coisas que nunca foram e nunca serão, e não gostam e não prezam essas coisas. Valor, habilidade, dignidade, virtude, nobreza, dom, nada disso aí. Então eles ensinam, eles se colocam sempre como pessoas enormes, pais enormes, pessoas fantásticas, maravilhosas, acima de Deus. Então o filho e a filha vê dessa forma, passa por isso e entra no processo de autodestrutivo. Tenta se castigar por não ter o valor necessário para ser amado por seu filho ou por sua mãe, por seu pai. Ela pensa que a culpa é dela. Ela pensa que a culpa é dela. Então ela entra no processo autodestrutivo. Junto com o processo autodestrutivo, autoflagelativo, essa pessoa busca a vida inteira, até morrer, uma forma de se valorizar, de provar valor para si e para os outros. Uma dessas formas é ser galinha, é ter uma vida promíscua. Na mente da pessoa que passou por isso, homem ou mulher, ela está se agarrando com todo mundo, prova que ela tem valor, porque pessoas querem ela, desejam ela, pelo menos sexualmente, né? Então tentam terem todo tipo de aprovação de namoro, com agarrar e tudo mais, etc. Então, para eles, se as pessoas estão pegando ela ou eles têm valor. Não é que isso cure o problema, elas estão doentes ainda. Elas têm que entender que a culpa não é delas, que elas não são pessoas sem valor e que o problema é o pai e a mãe que são malignos, não só com eles, como com todo mundo. Mas dissimulam o tempo todo, disfarçando sua maldade e perpetuando e espalhando sua maldade por todo lugar. Então é por isso que muitas vezes você tem uma prima, um primo, um irmão, uma irmã, uma amiga, um amigo, um tio, uma tia, o que for, é um conhecido que você pensa que a pessoa é um cara, homem ou mulher, que você pensa que a pessoa é promíscua, que não tem valor, mas não é. Ela está em uma situação de sofrimento constante, que ela busca uma cura constante para um sofrimento que não é assim que se cura. Ela tem que entender que a culpa não é dela, o problema não é dela, que aquilo ali inventaram para destruírem ela. Bem simples assim. Beleza, isso aí, vamos dizer que isso é entre a fase dos 12 anos aos 18 anos. Quando passa dos 18 anos, se for também dessa forma, essa pessoa tem uma possibilidade de se casar, né? Aos 18, 22 anos, 30 anos, o que for. Mas aí que está o problema. Como ela está no processo de sofrimento e de como é que chama? De sentimento de inferioridade, e está sofrendo muito, ela não enxerga a verdade que os pais são malignos, ela se torna uma vítima fácil de um namorado, de um marido maligno, ou de uma esposa, uma namorada maligna. Por quê? Como são malignos igual os pais, o comportamento é o mesmo. Começa com aquele quando conquista aquela menina com promessas, com amor que não existe, com carinho e tal,
Quando conquista a confiança e a pessoa está se sentindo amada, sofrendo um pouco menos, ela se torna, fica na mão da pessoa maligna. Aí entra o processo de desprezo também que os pais fazem. Esse marido, esse namorado, essa mulher, essa esposa, essa namorada, tá sempre, como chamam de morde a sopra. Não é bem assim não, mas é o termo que eu conheço, que eu tô lembrando agora. Eles estão sempre maltratando, né? Olha, eu tô lhe fazendo a caridade estando com você, tô lhe fazendo um favor, ninguém quer você, ninguém tem interesse em você, você não tem valor nenhum, tô com você lhe fazendo um favor, ninguém pode gostar de você mais do que eu tô lhe dando tudo o que você merece, dê graças a Deus. Então fica nessa situação e a pessoa está refém daquilo ali. Muitas vezes passa a vida nessa situação e morre nessa situação. E outras vezes troca de marido ou esposa na mesma situação. O homem também passa por isso aí. É uma situação de estar refém de outra pessoa maligna. O outro quadro é essa pessoa maligna, essa pessoa benigna, essa vítima, essa mulher ou esse homem consegue um marido ou uma esposa bom, ou uma esposa de caráter boa também. Nesse caso terá de fato um afeto verdadeiro, né? O marido será bom com a esposa ou a esposa será boa com o marido. Mas como são pessoas que sofreram muito, as vítimas, elas têm medo de perderem aquilo ali. Elas estão dependentes do carinho, né, para se sentirem bem. Estão doentes, não é que elas tenham um prazer com aquilo ali, é uma diminuição da dor, que na mente delas é um prazer, é uma satisfação. E então elas estão sempre maltratando a esposa ou o marido, ou a namorada, o namorado, para tá tendo sempre um retorno de carinho e de preocupação, fingindo doença e tudo mais. Observe que a pessoa está doente, tentando se livrar de um sofrimento. E aí está sempre maltratando o marido ou a esposa, o namorado ou a namorada, para poder ter aquele retorno de que de fato é amado, aquilo ali é verdade, um carinho, diminuir sua dor e acaba tratando mal sua esposa e seu marido sem saber, né? Ela não conhece outra coisa, ela está naquela situação ali, está muito mal, ela está muito doente. Bem, aí essa parte aí está ilustrada claramente, a situação da vítima, né? Então, se eu não me engano, tem um detalhe que eu não posso esquecer disso aí. Deixa eu pensar um pouco para ver se é para falar ou não. A pessoa que está nessa situação, a mulher ou homem, que está nessa situação de tá maltratando uma pessoa que gosta para se sentir bem. Também tem a situação dela já haver pegado um namorado ou uma namorada maligna que maltratou muito, né, em todos os sentidos, todo tipo de maldade, e tá mais traumatizada ainda. São traumas somatizados à infância e à adolescência com os pais, de maneira que ela acaba nunca confiando no marido ou na esposa, ou no namorado ou na namorada. Tá traumatizada com aquilo ali. E se ela percebe que de fato o afeto, o carinho existe, ela não quer perder aquilo de forma alguma, que ela preza muito por aquilo, né? A pessoa preza, o homem ou a mulher. Então fica criando situações de desconfiança, né? Pensando que algo errado está acontecendo. Claro que algumas são mais inteligentes, superam melhor aquilo ali, e ficam com aquela situação de como já passaram por aquilo e pensam que demonstrar esse ciúme, digamos assim, essa preocupação, essa aflição, esse medo, essa insegurança é uma prova de amor. Tá sempre criando uma situação desconfortável para o namorado, para a namorada, para provar de fato que se importa, que gosta, que precisa daquilo ali. Então, eu queria, essa é uma ilustração concreta do mundo real, da vivência com as pessoas malignas. E as pessoas malignas criaram tanta frase, tanto texto, e tanta mentira, tanta dissimulação, tanta encenação, que as pessoas estão mergulhadas nesse ambiente, nesse mundo assim, nesse cenário, e não percebem. Mas as pessoas não percebem, estão vivendo isso pensando que é normal, que isso é certo, né? Então cuidado, porque talvez seu amigo, sua amiga, sua irmã, seu irmão, sua prima, seu primo, sua tia, seu tio, não seja uma pessoa sem valor,
Assim como talvez pessoas que você pense que tem muito valor, não tem um valor algum. Então cuidado com isso aí, porque você pode estar julgando mal. E nunca esqueça, julgue. Você tem que saber se julgar bem para saber julgar bem o outro. Você tem que saber se julgar bem e julgar bem o outro. Por causa do seguinte, bora ser franco aqui. Inventaram que não se deve julgar, mas as pessoas não sabem o significado de julgar. Bora ser franco aqui. Eu não estar vacilando, eu não sei quando eu poderia fazer outra vida. Deixa eu explicar. O julgamento é um produto de uma análise. Eu analisei e julguei que tal coisa é boa, tal coisa é ruim, ou tal coisa é irrelevante, ou ela não tem relevância naquele cenário. Então, por exemplo, eu julguei que deveria fazer esse vídeo, que foi um produto de uma análise. Eu analisei o cenário e julguei que deveria fazer esse vídeo, porque muita gente é refém disso aí. Então você julgou estar assistindo esse vídeo, pelo menos até esse ponto. Você julgou ter entrar no YouTube. Você julgou estar sentado. Você julgou dormir. Você julgou que deveria comer. Você julgou que deveria ir a algum lugar. Você julgou que deveria trabalhar, estudar, treinar. Você julgou que deveria fazer isso, aquilo, descansar. Você julgou. Você teve uma análise, por muitas vezes inconsciente, e julgou que aquilo deveria ser feito. O problema não é você julgar. Julga-se sempre o tempo todo. Né? Até as plantas julgam, que dizem que as plantas vegetam e não julgam, não raciocinam. Até as plantas julgam que deve ter seu fruto, sua flor, sua vida, viver, morrer, etc. Julgar, não se vive sem julgar. Tirar conclusões. Né? Você analisa, tira conclusões e julga. Isso deve ser feito assim. Então, o problema não é você julgar. É você analisar mal, concluir mal e, consequentemente, julgar mal. A si ou aos outros, ou os cenários, as circunstâncias, os objetos, os recursos. Você analisar mal, concluir mal, julgar mal aquilo ali. Aí isso aí já lhe prejudica e prejudica aqueles que estão próximos a você. Então cuidado quando você analisar, concluir e julgar a si e aos outros, porque isso define sua vida, né? Você muitas vezes se afasta de alguém que é boa e se aproxima de quem é ruim.